Ó, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre a introdução aos graus coloridos. São perguntas muito recorrentes que a gente recebe e está dentro da cartilha, né, dos graus coloridos. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui em primeira mão. Acho que é assim, como o mestre fala, né, é o gol do nosso trabalho. Quem vê de longe acha que é só a questão das fitas coloridas ali na faixa. Aí, no começo teve muito essa questão, desculpa, meu vídeo não abriu. No começo teve muito essa questão de atingir a marcialidade do jiu-jitsu, enfim, mas eu estou vendo que a galera que eu falo assim, os professores, né, têm recebido muito bem essa nossa proposta, que na verdade assim, nós não somos idealizadores, sempre gosto de falar isso, né? Não quero pegar nunca a glória que é minha. Eu vi uma professora fazendo nos Estados Unidos, perguntei ela o que significava, e ela me mandou: o vermelho significa isso, o amarelo isso, o azul isso e o verde isso. E aí eu comecei a elaborar em 2015 como eu iria fazer. Aí eu criei uma cartilha que eu confesso para vocês que todo mês eu tento mudar ela alguma coisa, mas assim, os nomes os valores sempre são os mesmos, mas a aplicabilidade que faz total diferença. E hoje eu quero compartilhar ela com vocês. Então, assim, a gente faz uma introdução aos graus coloridos. Vou começar falando sobre a questão do Baby Kit, são crianças de 3 a 5 anos. Se vocês pararem para observar, a CBJJ e a IBJJF, ela não reconhece, assim, a regra não reconhece uma criança com 3 anos. Por quê? Existe aquele, como eu falei antes, processo de maturação, enfim. Mas nós como professores, temos que nos adaptar às nossas realidades. A cultura da onde eu estou, a procura maior é nessa idade. Tem pais que estão tão afoitos em colocar seus filhos para treinar, que pedem para colocar as crianças com 2 anos. 2 anos, assim, eu não vejo que a criança, o processo de maturação dela é tão primário que ela não consegue absorver. E, assim, a gente, por menor que seja, nós precisamos introduzir o jiu-jitsu. Então, fica complicado você introduzir uma criança nessa idade. Mas quando ela está quase completando o seu 3º ano de vida, a gente já recebe aqui muitas crianças que têm 2 anos e meio, partindo para 3. E como é que eu faço essa questão dos graus coloridos? Eu faço um momento, assim, isso aí é sempre que eu passo para os meus instrutores aqui, os meus professores, né? O primeiro momento é onde a gente apresenta os graus para os alunos. De que forma? Primeiro eu vou mostrar as cores. O Pimenta abordou muito bem lá na questão da anamnese, que de repente você não sabe, você pode ter, isso é comum da pessoa, pode ter um aluno daltônico que não sabe fazer essa diferença. Às vezes a gente acha que é um negócio simples, não, isso aí não tem nada a ver, mas é muito complexo para quem tem essa dificuldade, entendeu? Porque a cor, literalmente a cor, ela faz parte do processo de desenvolvimento de cada criança. Então, assim, como que eu crio isso? Dentro da metodologia estímulo versus técnica, onde você vai estimular a criança para que você possa introduzir uma técnica, a gente começa a criar atividades para a criança identificar as cores. As crianças, nesse primeiro momento, ela não vai aprender o que é atenção, o que é disciplina, o que é respeito, o que é frequência. Ela vai aprender as cores. Ela vai estar fazendo ali atividades onde sempre eu separo assim, por 2 cores. Faço uma atividade que tenha o vermelho e o amarelo, atenção e disciplina. Aí depois faço com verde com azul. Depois que eu vi que ficou bem específico ali para as crianças a questão das cores, aí eu começo a trabalhar cada cor de forma individual. Assim, eu vou fazendo uma abordagem durante a formação. No início da aula, nós temos nossa formação inicial, dentro do nosso plano de aula. Então, ali, eu sinalizo para eles, verbalizo, na verdade. Verbalizo e sinalizo ao mesmo tempo. Pessoal não, né? As crianças, né? Eu chamo eles, eu tenho a minha maneira de lidar com eles, você tem a de você. Tem professor que dá um assovio, o aluno para. Tem professor que fica quieto, o aluno volta a atenção para ele, enfim. Tem a maneira de você falar com o seu aluno. Então, não vou entrar nesse detalhe. Eu sempre chamo a atenção das crianças de uma forma que, meio que inusitada, e sempre dá muito certo. E durante a abordagem da formação ali, eu vou e verbalizo. Esse grauzinho vermelho aqui é da atenção.
eu começo a externar a atenção para eles. A princípio, eles veem a atenção na aula, eles estão focados ali na aula. Mas, no segundo momento, pedi para o Cássio passar o slide. Passa aí, Cássio. No segundo momento, é onde que o aluno ele já pegou ali o que são a atenção, a disciplina, o respeito, a frequência, e eles levam essa questão para os pais, né? Eles chegam em casa lá, pai, eu ganhei um grau hoje azul, ele é o grau do respeito, e aí vai fechar um ciclo lá no terceiro momento, que depois nós vamos ver, que vai fazer sentido. Primeiro o professor passa para o aluno, a criança, né? Ela leva para o responsável ou para os pais, e esses responsáveis eles vão devolver essa questão para a gente, essa interação. Ali, nesse momento, nós começamos realmente a aplicar a metodologia com aquela criança, com o auxílio dos pais. Senão não faz sentido você botar só um grauzinho na faixa dele. Eu separei alguns tópicos aqui, eu gosto sempre de salientar isso aí. O compartilhar dos graus coloridos para os pais através dos alunos. Esse momento é um momento que, na maioria das vezes, é quando o aluno recebe, sempre no final da aula, né, e o pai chega para pegá-lo, para ele ir para casa. É aquele momento ali que, de repente, pode ser único, é onde que o pai tem total interação com a criança, de repente nem tem tanto em casa, o pai tem suas atividades, enfim. Então, o aluno, aquilo ali é a primeira vitória dele, né, a primeira conquista dele, ele compartilha aquilo com o pai, isso vai mexer muito com os pais, e os pais começam a entender que essa metodologia não ensina golpes, porque golpes até o YouTube ensina, né? Então, você vai começar a ensinar valores. Aí, aquilo que eu falo, o seu trabalho passa a ter precificação quando ele mostra valorização, ou seja, os meus filhos estão aprendendo muito mais do que um golpe, uma técnica, porque uma técnica qualquer professor pode reproduzi-la, mas você mostrar um comportamento, mostrar um valor para o aluno, como a psicóloga disse aqui, você tem que viver esse valor, senão a criança é a que mais cobra da gente. Se eu não respeitar, como é que eu vou cobrar respeito dela? Se eu não tiver frequente, como é que eu vou cobrar a frequência dela? Então, assim, são esses valores que nós levamos para o dia a dia. Então, essa interação já começa a partir daí. E, no segundo momento, desse segundo momento, segundo momento, desculpa a redundância, a conexão dos pais com o trabalho. Os pais começam, de fato, a entender seu trabalho, que é muito mais do que 40 a 60 minutos que o seu filho fica ali aprendendo a se defender. O jiu-jitsu, pessoal, é muito pouco para a gente vender assim, meu filho só vai ali para se defender, entendeu? A gente fez uma campanha, mas atrás da campanha tinha um outro objetivo. A gente usou um jargão para fazer uma campanha. Quem acompanha nosso trabalho vê essa questão de campanhas aí. Tá? Aí, no terceiro momento aqui, o esporte ganha credibilidade e passa a ter influência direta no processo educacional. Nós trabalhamos com dois processos aqui dentro do desenvolvimento infantil. É o processo educacional, essa questão da educação moral, entre aspas, né? E o processo do técnico, né? Evolutivo técnico da criança. Ela vai aprender mesmo o esporte de fato, ela vai saber fazer uma queda, ela vai primeiro aprender os fundamentos, enfim. Isso todos vocês já sabem, tem muitos aí que sabem muito mais do que eu. Mas, assim, o problema é a gente conseguir juntar esse quebra-cabeça e aplicar o método à criança. Então, quando o pai faz a conexão e o esporte ganha credibilidade, deixa eu te falar, sua turma vai ficar cheia, não. Seu trabalho vai ter qualidade. Seu trabalho vai ser procurado. Entendeu? Turma cheia pode esvaziar muito rápido. Agora, o trabalho de qualidade é longevidade. O que eu estou aqui hoje, literalmente vendendo para vocês, é o que nós vivemos aqui. É um trabalho de qualidade que traz longevidade. Eu não penso numa turma com 100 alunos, eu penso numa turma com 20 alunos durante 10 anos. Quando a criança entra aqui, eu tenho uma missão com ela, eu preciso criar meios, estímulos e ter técnica. Por isso que eu estou com o mestre Alvo. Para quê? Para mim poder manter essa criança aqui 10 anos. 10 anos eu vou fazer parte do processo educacional dessa criança. Eu como professor de jiu-jitsu, o Cássio, a nossa escola, a nossa equipe, assim, o nosso trabalho, que vai muito além de uma bandeira da equipe, o nosso esporte, vamos dizer assim,
ele vai fazer parte do processo educacional. Lá na frente a criança vai falar, eu aprendi jiu-jitsu lá atrás, então no jiu-jitsu eu aprendi a ter um autocontrole, essa pessoa me agrediu verbalmente, eu vou conseguir encarar isso aí, porque eu já passei por isso, de repente eu lutei um campeonato, eu estou nervoso aqui agora para poder falar, mas no campeonato também fiquei nervoso, mas a criança vai trazendo a memória dela, aquilo que ela viveu no jiu-jitsu que você a ensinou. Se for só um armlock, de repente ela vai esquecer. Se ela precisar de uma resposta que parte literalmente do emocional, se ela ficar só na capacidade física, se ela mais para frente aconteça alguma coisa que ela não possa exercer aquela capacidade física, ela não vai levar nada sobre o emocional. Aí no terceiro momento dessa introdução aos graus coloridos, que o Cássio vai passar para vocês, próximo slide, por favor. O terceiro momento, onde, como eu disse lá atrás, né, onde os pais e responsáveis, eles trazem para a gente essa questão que o filho chegou em casa, aí tem pontos positivos, aí tem os pontos negativos, porque o pai começa, como a Bárbara falou aqui, o pai começa a usar, se você não fizer isso, vou falar com o tio Bruno para não te dar o grau do respeito. Aí os pais começam a colocar nós, professores, no lugar de pais, quando é para cobrar. Aí quando é para ter um elogio, para ter uma recompensa, eles querem entrar no lugar de pais, que é o lugar deles. Só que eles não fazem essa transição. Aí a cabeça da criança, como é que ela fica? Totalmente confusa. Porque o cara que cobra é o professor do jiu-jitsu, mas o cara que quer receber o meu elogio, o meu afago, é o meu pai. Mas ele não tem a figura. A figura que cobra é a que a gente briga aqui na academia, né? A mão que bate é a mão que cura. Entendeu? Então, assim, a gente, quando o pai vem com essa demanda, eu gostei muito. O primeiro sinal é sempre positivo. Gostei muito da disciplina, do respeito. Aí eles começam a negociar em casa com os filhos os graus coloridos. Só que quando o pai passa para a gente continua fazendo o ciclo que eu botei aqui. Ó. Escola passa para os alunos. Os alunos trazem para os pais levam para a escola. E o ciclo continua. Só que quando o pai vem com essa demanda, a gente começa a falar. Aí vem aquela questão que a gente falou muito nos módulos anteriores, dos cursos anteriores, sobre a questão da ficha criada pelo mestre Álvaro ali, sobre essas questões que a criança está escovando o dente, não está escovando o dente, da questão do respeito mais primário para o mais complexo. Respeitar a professora, a criança entender que quando a professora der uma ordem que ela não quer, a criança precisa executar. Aí você começa a mostrar para o pai, pai, se você ficar aqui em volta do meu tatame, quando eu der uma ordem para o seu filho, faz parte do nosso programa a questão ele entender a hierarquia, o princípio de autoridade. No tatame manda o professor, em casa manda o papai. Mas quando a criança não quer receber a ordem no tatame e o pai está olhando, ela vai olhar para o pai. Aí ela fica ali com dois supostos pessoas que vão dar a ordem a ela. Então ali ela vai atrapalhar o seu processo, vai atrapalhar o processo da criança e vai atrapalhar o processo do pai. Então assim, a gente precisa fazer essa conexão. Quando o pai entrega para a gente imediatamente devolve para os pais, mas explicando os pais. Essa questão aqui dos graus coloridos, os pais ficam mais ansiosos para que os filhos ganhem os graus coloridos do que propriamente as crianças. E quando esse momento acontece na escola, nessa primeira fase do desenvolvimento infantil, aqui nossa metodologia, é a fase que mais nós temos assim, uma aceitação, é aonde que realmente o trabalho passa a ter um sentido. Partindo desse terceiro momento, o nosso trabalho começa a ser norteado. Aí entra o planejamento. Nós trabalhamos com planejamento comportamental, que vem naquela questão do desenvolvimento social da criança, que a criança nos valores morais, e o planejamento técnico. Então, o planejamento comportamental começa a ter um norte. Aí eu começo a saber, em que momento eu vou aplicar tal grau. Bruno, eu dou todos os graus, eu dou um de cada vez, eu posso dar 2, eu posso dar para todo mundo, eu posso dar para um só. Aí você vai tendo os feedbacks dos pais, porque o pai vai te dar esse feeling, né, do que está acontecendo em casa, e você pode trabalhar. Vai criar, literalmente, como eu coloquei aqui embaixo, essa sinergia entre escola, alunos e pais. Porque não adianta só ter escola e aluno, aí do aluno voltar para a escola. Não, cada um tem a sua demanda, né? Então, assim, a escola tem a demanda dela de prestar o serviço, o aluno tem
de estar ali, naquele momento ali. Muitas vezes, nós que trabalhamos com crianças, muitos pais pegam toda a sua frustração, o filho não quer fazer o jiu-jitsu, não quer lutar, ele quer que o filho lute. Ele quer que o filho seja o campeão e o filho não quer ser o campeão. Então, assim, a gente tem que pegar essa questão, se o seu pai está ali, a gente tem que tentar converter essa criança ao jiu-jitsu, converter, não convencer. Uma pessoa convencida, ela pode ser também, a qualquer momento, esse convencimento, ele pode não virar convicção. Aí ela não vai ser convicta do que ela está ali. Ela fala, olha, eu nem sei porque eu estou aqui, eu nem quero estar aqui. Quando a criança fala isso comigo, eu falo assim, dá a mão, tio, vou te levar no seu pai lá, você pode sair. Eu sempre abordo esse momento. Então, esse terceiro momento é muito importante para a escola. É aqui que faz todo sentido na aplicação dos graus coloridos. Pode passar para o próximo. Deu um bugzinho aqui no slide, na questão da aplicabilidade dos graus coloridos aqui. Vou estar falando com vocês sobre isso. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é trabalhar um valor por vez, sendo que o último valor a ser reconhecido sempre é a frequência. Porque se nós entendemos a frequência, o aluno precisa da frequência para cumprir os outros três. Os outros três não faz sentido sem ter a frequência. Então, o aluno precisa estar frequentando, precisa estar ali, e ele vai aprender que isso é na vida, né? No cotidiano dele. Então, o último valor que nós trabalhamos é o grauzinho verde, que é o da frequência. Então, os outros graus, a gente vai traçando metas de acordo com esse feedback. O primeiro, você trabalha aquele que você quer. Bruno, eu quero trabalhar a disciplina. Beleza. Então, você vai fazer a sua aula, planejamento em cima de disciplina. Aí, e que geralmente muita pergunta assim, Bruno, quanto tempo que é para trabalhar? Enfim, de que forma eu reconheço isso? Você pode e deve reconhecer o grau de forma coletiva. Aqui vai uma dica. Nas turmas Baby Kids, né, crianças até 6 anos, assim, pode ser constrangedor você dar o grau para... Se você tem uma turma com 10 alunos, você dá o grau para 8 e deixar 2 de fora. O que eu faço é o contrário. Na maioria das vezes, ou todas elas quase, eu dou o grau de forma coletiva. Quando a criança não se disciplinou, e aquela semana eu estou trabalhando disciplina, eu preciso olhar para dentro do meu trabalho, eu não vou olhar para a criança. Eu vou ter que procurar mudar a estrutura da aula para que eu consiga atingir a disciplina que está na criança. Eu só preciso trabalhar essa disciplina que está nela. Ela não vem pronta, a criança não vem pronta assim, disciplinou, ele ficar disciplinado. Não é isso, não. O estímulo vem para ela exigir dela, entre aspas, né? Eu exigir, entre aspas, que ela se discipline. Então, quando ela não se disciplina, eu chego e faço uma abordagem simples. Hoje você comportou para receber o grau de disciplina? Não, tio. A criança é muito sincera, fala, não, tio, eu não comportei. Aí o que eu faço? Eu, Bruno, eu chego para ela, eu vou te dar um voto de confiança, na próxima aula você vai ficar disciplinado, tem certeza. Só que é o seguinte, eu preciso que você tenha disciplina em casa e na próxima aula eu quero que o seu responsável... Aí você tem a interação com os pais, que a gente está falando, aí você vai saber se é o pai que traz, se é a mãe que traz. Eu vou perguntar à sua mãe o que você fez em casa, no colégio, que destaca sua disciplina. Aí ele já vem, ou seja, eu faço ela entender a disciplina fora do tatame. Quando eu vou fazer o reconhecimento de forma individual, geralmente, se eu quero trabalhar o respeito, a maioria da turma ficou sem respeitar. Ninguém respeitou a aula, a aula está muito ali. Aí sempre tem uma criança destacando, ela respeitou. Eu pego, pode ser em qualquer momento da aula, eu paro a aula, reúno e falo, eu vou dar aqui o grau do respeito ao Bernardo hoje, que o Bernardo hoje está respeitando a aula. E quem sabe o pessoal pode, na próxima aula, respeitar. Hoje aqui o Bernardo vai ser o vencedor, ele foi o que mais respeitou a aula, aí você vai lá e coloca. Então, assim, você pode reconhecer um em detrimento aos outros. Agora, reconhecer a maioria e deixar um de fora, a exclusão é muito ruim. E uma outra questão também, que eu sempre é recorrente, é perguntar se eu tiro os graus coloridos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aqui na escola, quem tira os graus são as crianças. Vocês vão entender por quê. Nós trabalhamos com ciclo. Para cada 4 graus coloridos conquistados, a criança tem direito a um grau branco de desenvolvimento técnico. Para cada processo que ela passa ali,
atenção, disciplina, respeito e frequência, ela tem desenvolvimento técnico, onde ela vai aprender a técnica. Depois que ela passa por esse processo, ela recebe 4 graus brancos. Aí, quando ela recebe, ela ganhou os 4 graus coloridos, vai pegar um branco. Quando ela pega um branco, ela sabe que para ela pegar o segundo branco, ela precisa reconquistar os graus coloridos. Então, o que ela faz? Ela mesma tira. Fala, tio Bruno, posso tirar? Não, tira o grau colorido. Por quê? Nós, como professores, não devemos tirar a conquista das crianças. Porque se a criança ficou, você deu o grau do respeito para ela, e depois, na próxima aula, ela não respeitou, o errado não está a criança, não. É você tem que reconhecer primeiro aonde você precisa melhorar, mostrar para a criança de forma muito educada, olhando no olho, conversando com ela, e você vai mostrar para ela, se ela continuar assim, ela vai demorar a ganhar o próximo grau branco. O grau branco que habilita ela a trocar de faixa. Então, assim, existem outras vertentes. Você não vai tirar, mas você vai mostrar para ela o comportamento dela, vai fazer com que ela perca a oportunidade de avançar. A criança, os graus coloridos, é uma conquista da criança. Eu não posso tirar a criança porque a criança conquistou. O campeão mundial de 2020, se ele não treinar mais, ou igual ou mais, ele não vai ser campeão mundial em 2021. Mas por que eu vou tirar o título dele em 2020? É o outro que vai ser. Então, a criança já aprende esse processo aqui na escola. Na nossa visão, na nossa metodologia, tirar uma conquista da criança pode e deve e vai ser muito frustrante. E uma outra coisa que eu acho muito importante salientar é quando o professor ameaça a criança. Se você não fizer, vou tirar os graus coloridos. Você não sabe a realidade dessa criança. A anamnese te dá um norte, mas não te dá aquele afundo. Você não sabe se ela é ameaçada em casa pelos pais também. Porque tem educações e educações. Como a psicóloga diz, cada casa tem um cheirinho. Você não sabe qual é o cheiro lá da questão dessa troca. Se fizer, eu te dou, enfim. Então, dentro do processo da metodologia, nós não tiramos os graus coloridos. A criança, quando ela transgride ali alguns valores, ela é chamada particular, a gente conversa com ela particular, mostra que ela vai se atrasar, então a gente tem que trazer a criança para perto. Quando você tira o que ela conquistou, você está excluindo a criança. Isso é que nós entendemos aqui. Então, porque a criança e os pais, eles passam a entender o ciclo. O ciclo é simples. Cada 4 graus coloridos conquistados, a criança tem um direito. Direito não é que ela pegou os 4 graus, tem que botar o branco, não. Ela tem um direito a ganhar o grau branco. Por quê? Porque uma criança, para ela aprender uma técnica, ela tem que ter atenção na aula. Para ela aprender uma técnica, ela tem que respeitar o professor, respeitar os colegas. Para a criança aprender uma técnica, ela tem que ter a disciplina. Disciplina envolve muitos fatores do que somente ficar quietinho. E para a criança aprender uma técnica, ela também tem que ter frequência na aula. Então, assim, estão conectados todos os valores com a técnica. O grau colorido não é para botar aluno em sala, o grau colorido não é para você colocar a sua turma em silêncio, não é para isso. O grau colorido faz parte do processo evolutivo de cada criança. Processo moral, comportamental e processo técnico de cada criança. Então, está atrelado. Então, a criança entende. 4 graus coloridos, fechou um ciclo, ela está pronta para ganhar um grau branco. Ela mesma tira os graus coloridos e volta de novo e vai começando a ganhar aquilo de novo, os outros 4 graus. Aí vai. Quando chega no 4 graus coloridos, 4 graus brancos, ela sabe que o próximo passo é a faixa. Então, assim, se você tiver um planejamento anual, Bruna, como você faz aí na escola? A gente faz assim, em inúmeras maneiras. Pode ser um sistema quinzenal, é o mínimo, né? 15 dias. Você pode fazer semestral, mensal, enfim. Só não dá para ficar dando grau toda a aula para a criança parar. Isso dá para um, não dá para outro. Isso você pode, o grau colorido, ele pode ser muito benéfico, mas se você não souber usá-lo, ele pode atrapalhar o seu planejamento, a sua didática, o seu plano de aula. O grau colorido, ele é uma faca de 2 gumes. Ele pode muito bem te ajudar a conduzir uma aula, um processo, a aula como um todo, não é a aula do dia, não. Ao planejamento do mês, se for mensal planejamento, se for quinzenal, ele pode ajudar a conduzir, mas como ele pode estragar também seu planejamento. Então, assim, tem que ter muito cuidado quanto a essa questão da aplicabilidade dos graus coloridos. Quando a escola faz essa interação com os pais, alunos, então, assim, os pais já sabem que a criança, está faltando 3, você completou os 3 graus coloridos,
está faltando só um, você vai faltar o treino hoje. Então, assim, você envolve a família no processo. O processo de graduação de grau colorido, a família está envolvida diretamente. Então, assim, a família já sabe. Então, é um motivo a mais, é um incentivo para a criança estar ali. Não é somente incentivar a colocar a faixa colorida. Esse incentivo traz a responsabilidade de nós, professores. Que eu sei que eu tenho 15 dias para trabalhar aquele valor para as crianças. 15 dias aqui na escola são 4 aulas. Então, eu tenho 4 aulas para trabalhar aquele valor na criança. E sempre eu dou no final. Aí tem uns sistemas que eu uso. Pode ser no final da semana, no início da semana. Vai depender muito do feedback da sua turma. Cada lugar é um feedback. A minha aula aqui, a primeira aula da semana é melhor. A minha segunda é melhor. Então, você vai escolher aonde está o buraco no seu trabalho para você, os graus coloridos, também ser um parceiro da escola na manutenção dos 10 anos que eu falei de cada criança lá. Passa, cara.